Então, pessoal, voltei com um vídeo. Esse vídeo é diferente porque eu vou falar um pouquinho do assunto do momento, né, que eu tô recebendo muitos e-mails, assim, um retorno muito grande dessa minha nova fase, que é a fase de emagrecimento, alimentação saudável, exercícios, enfim, isso tudo. Então eu fiz até uma colinha aqui de umas coisas que eu já quero falar pra vocês, porque tem sido, assim, uma dúvida frequente de muitas pessoas. Mas mesmo assim eu prometo depois fazer um vídeo só de perguntas e respostas, inclusive aqui nos comentários, tanto no YouTube como no blog, como no Instagram, vocês podem deixar alguma pergunta que vocês queiram fazer, que o próximo vídeo eu vou só responder, tá bom? Creio eu que algumas eu já vou conseguir responder nesse vídeo mesmo, então vamos lá, vamos começar. Primeiramente, perguntam muito como é que começou tudo isso, né? Na verdade, eu já, assim, já procuro me cuidar há muito tempo, só que de uns tempos pra cá é que o resultado foi mais assim, pá, né? Foi mais visível. E isso se deu basicamente a uma alimentação saudável, que antes eu não tinha tanto assim, não focava tanto na parte de alimentação, eu focava mais na parte de exercício físico mesmo, né? Como vocês podem saber, eu nunca fui sedentária, né? Eu faço exercício físico há uns 20 anos, né? Desde os meus 7, 8 anos de idade que eu era bailarina, né? Eu fiz anos e anos de balé. E depois comecei a fazer aeróbica, depois ginástica localizada. E depois engravidei. Na gravidez eu fazia caminhada, eu não era uma grávida sedentária. Porém, eu engordei 30 quilos na minha gravidez, assim, chutei o pau da barraca mesmo, comia de tudo que eu tinha vontade, segui aquela regrinha básica que o povo fica, você tá comendo por 2, fiz essa besteira, engordei quase 30 quilos, fiquei enorme, mas me achando linda, uma patinha, enfim. Quando o Nandinho nasceu, né, com uns 2 meses mais ou menos, eu já voltei pra academia, e eu consegui perder assim rápido os quase 30 quilos que eu ganhei por conta da amamentação mesmo, não é mito, gente. Então quem tiver filho que puder amamentar, amamente, porque isso seca. Só que tipo assim, eu sequei e fiquei muito flácida, porque eu engordei muito. Então imediatamente eu voltei pra musculação, comecei a fazer musculação, porque até então eu acho que eu nunca tinha feito musculação, comecei a fazer depois que o Nandinho nasceu mesmo. E era uma loucura tão grande assim que eu tava nos meus 5 meses de licença de maternidade e eu não tinha quem ficasse com o Nandinho ainda. Então eu levava meu filho para a academia, no carrinho, ele ficava lá quietinho e eu ia nos aparelhos, todo aparelho que eu ia, eu levava o Nandinho pra perto de mim, assim. Foi meio irresponsável da minha parte isso, porque lá é cheio de germes e tal, mas graças a Deus nunca fez mal ao meu filho. E assim, me fez bem, né, assim, porque depois da gravidez os hormônios ficam meio doidos, assim, você tem aquela história de depressão pós-parto, eu fiquei meio, né, com problemas psicológicos, mas por conta disso, acho que a serotonina, enfim, ajudou bastante. Então, comecei a fazer musculação, né, e nada de alimentação saudável, viu? Meu negócio, então, era achava que por eu estar me exercitando, eu podia comer o que eu quisesse, que não me faria mal. Então, depois da musculação, eu descobri o Body Combat, né, Body Systems, né, aquele sistema que tem vários, fazia o Combat e o Jump, adorava, uma academia aqui perto do escritório quando eu voltei a trabalhar. Então, continuei na musculação e de aeróbico eu fazia o Body Combat. E foi quando eu descobri a minha intolerância à lactose. Gente, sabe assim, quando você sente o seu mundo desmoronar? Pronto. Porque eu sempre fui apaixonada por leite. Eu vivia à base de leite. Eu adorava leite. A minha primeira refeição do dia era um copo de leite gelado, aquele leite de saco, que pra mim era o mais gostoso. Então eu sofri muito por conta disso. Aí eu entrei meio que em desespero, dei uma secada. Isso quando eu voltei a trabalhar, que o Nandinho foi parando de amamentar, foi parando de mamar, eu engordei bastante, né? Porque eu fui tirando a mama e continuei comendo a mesma quantidade. Então isso me fez engordar, eu cheguei a 67 quilos. Eu tava com 57, aumentei 10 quilos assim, 2 meses.
Mas aí quando eu descobri a intolerância à lactose, eu sequei de novo. Voltei aos 56, sei lá, 57, só que foi aquele emagrecimento nada saudável, né? Tipo, eu vomitava, eu vivia no banheiro e eu não sabia o que era. Foi quando eu fiz todos os exames e descobri essa maledita intolerância. E fiquei meio louca sem saber o que fazer com isso e marquei uma nutricionista, né? Foi quando ela me mostrou um mundo, né? Que existia vários outros tipos de alimentos que poderia ser substituído, que não era o fim do mundo. Então, assim, foi a luz do fim do túnel mesmo. É por isso que eu tô sempre falando no blog, nas minhas redes sociais. Gente, nutricionista é a vida. Procure um nutricionista, se você puder pagar, se você não puder, se você tiver um plano, esse plano lhe der direito, procure, junte um dinheirinho, porque é um investimento que vale muito a pena. Às vezes você segue uma alimentação assim que você vê na internet, uma dica de uma amiga, achando que tá fazendo certo, mas na verdade não tá errado, sabe? Assim, cada pessoa tem uma dieta específica para ela, certo? A sua dieta, ela é formulada à base na sua rotina, no seu histórico familiar, no meu caso, né, intolerância já muda. Então, assim, é por isso que eu recebo muitos pedidos, pessoal, Galinha, me passa a sua dieta por e-mail para eu ver. Eu não passo, porque pode lhe fazer mal. A minha dieta pode lhe fazer mal, certo? Então, cada pessoa tem uma dieta específica, não adianta. Assim como os treinos de musculação. O meu treino, pra mim, tá servindo, mas pra você pode não servir, entendeu? Então não é assim má vontade minha, gente, é uma questão de responsabilidade mesmo. Eu dividir assim o que eu como, uma receita, como comer isso é uma coisa. Agora eu passar uma dieta pra você seguir exatamente como eu faço, pode não funcionar e eu não quero ser culpada disso, entendeu? Então assim, onde era que eu tava, que eu já me perdi. O nutricionista me mostrou um mundo, né, sem lactose, então comecei a comer direitinho novamente. Fui tirando, perdão, aos poucos a lactose, dava as minhas escapulidas, porque ninguém é de ferro. Aí passava mal, ficava pra morrer e tal, tomava remédio, melhorava um pouquinho. Enfim, aos poucos fui me acostumando. Hoje, de vez em quando, eu ainda consumo alguma coisa com lactose, mas já tomo meu remédio antes, a quantidade certa, já sei qual é a quantidade certa de lactase que eu tenho que tomar para não me fazer mal. Não sei se vou ficar curada desta, acho que do jeito que ela veio, ela pode ir, não sei como é que funciona esse negócio, mas tipo assim, hoje em dia eu já posso dizer que o leite não me faz tanta falta, assim, já consigo me adaptar melhor. Então assim, o que eu recomendo? Mesmo se você não tenha intolerância à lactose, eu recomendo que você, aos poucos, diminua a quantidade de leite. O leite incha, isso é fato. E eu já tenho lido, assim, pessoas falando, relatos, né, que quando tiram o leite, realmente sentem a barriga menor. Pessoas que não têm intolerância à lactose. Então, eu acho válido. Não você cortar definitivamente, porque eu sou totalmente contra qualquer extremismo, certo? Eu sou do equilíbrio sempre, gente. Eu não gosto dessas coisas assim fanáticas, sabe? Então, diminua a quantidade, certo? Deixe o leite como se fosse um prêmio para você. No final de semana você pode comer um bolo, uma coisa que tem leite, um Nescau, sei lá. Porque todo dia ele realmente ele prejudica, ele incha. Para digerir ele é complicado. E, enfim, voltando aqui. Quando eu fui nessa nutricionista, certo? Ela não me passou suplemento nenhum. Então, todo mundo que me procura assim para perguntar sobre alimentação saudável, isso é uma dúvida que surge muito, assim, suplementação. Carlinha, você acha que todo mundo deve suplementar? Não, não acho. Eu acho que eu comecei a suplementar na hora certa. Quando foi que eu comecei a tomar suplemento? Quando eu comecei a fazer atividades físicas intensas, ou seja, vocês sabem que de uns 2 anos pra cá, eu comecei a pedalar, assim, profissionalmente, competir, né? Comecei a levar os pedais mais a sério. Então, eu faço musculação, tenho os aeróbicos da academia, né? Eu corro de vez em quando e
faço um elíptico e comecei a competir, comecei a treinar semanalmente, assim, pesado, justamente para as competições. Então, eu não me sentia bem, eu me sentia fraca, eu não rendia no começo e eu achava que isso era falta de treino e na verdade não era uma alimentação errada. Então, o que foi que eu fiz? Busquei uma nutricionista esportiva, que foi, a minha vida mudou novamente depois dessa nutricionista esportiva, porque ela passou, quando ela me passou a dieta, eu não vou comer tudo isso porque eu vou explodir, né? Eu achei muito, eu não consegui, no começo eu não consegui seguir exatamente, porque era muita comida, comidas realmente assim, coisa saudável, alimentação saudável, mas era muita coisa. Perdão. Mas aos poucos fui me adaptando, hoje eu já consigo comer exatamente, não, às vezes eu não consigo chegar tanto, mas tô bem pertinho. Então assim, ela me passou suplementos específicos para a minha realidade. O que eu preciso antes do pedal, durante o pedal, antes da musculação, tipo nos meus pedais assim de longa duração, o que tomar para o meu músculo não ir embora. Então foi específico para mim também essa suplementação. Então eu não recomendo para você todo suplemento que eu tomo. Depende da sua realidade, da sua rotina, do que você pratica. A quantidade também, assim, é muito diferente. Então, bem sujo de batom. Desculpa, gente. Então, assim, se você começar a fazer um exercícios físicos mais puxados e você está se sentindo fraco, você não está se sentindo render, procure um nutricionista esportivo, que ele vai saber exatamente o que fazer, o que passar para você, né? Quanto ao meu emagrecimento, eu acho que ele se deve, assim, 90% à alimentação. Não, exercício físico é importante? Com certeza. É muito importante, mas a alimentação, gente, quando você começar a regrar direitinho a sua alimentação, você vai ver que ela é que é a responsável por tudo, ela é que é o segredo do babado todo. Não adianta você morrer na academia. Teve uma época, gente, que eu ia pra academia de manhã, de 6h30 às 7h30, na hora do almoço e depois das 18 horas. Eu ia 3 vezes. De manhã eu fazia um aeróbico, na hora do almoço uma musculação e à noite aeróbico de novo. E eu não via resultado. Tipo assim, a balança era a mesma, a porcentagem de gordura era a mesma. O que era que estava acontecendo? Eu estava perdendo eu estava fazendo musculação, ganhando músculo e perdia. Porque eu fazia muito aeróbico. Então, assim, você pensa que está fazendo a coisa certa e na verdade não está. Só uma alimentação correta. E eu faço 40 minutos de exercício físico por dia, gente, é muito pouco. Assim, eu achava que era muito pouco. Nunca na minha vida eu ia achar naquela época que isso ia servir de alguma coisa. Mas está servindo mais do que as 3 horas que eu fazia. Tá entendendo? Isso por conta de uma alimentação correta. A minha alimentação já é certa para aquele exercício ali que eu fizer, o pouco de exercício que eu fizer já vai render muito. Então, uma coisa agregada à outra. E outra coisa assim que eu acho de suma importância, muito cuidado com quem você se inspira, certo? Eu, por exemplo, eu já tenho mais de 30 anos, já sou mãe e tenho uma rotina muito corrida. Vocês sabem, quem assim convive comigo, sabe que é até difícil me encontrar para sair, porque a minha rotina já é bem, né, já muito preenchida. Então eu não vou me inspirar numa Sabrina Sato da vida, como eu fazia antes, que a mulher vive disso, vive com o corpo, tem o dia inteiro para se cuidar, tem grana para isso, né? E não é mãe, o metabolismo dela é outro. Então quem é que eu vou procurar me inspirar? Em pessoas reais, pessoas que já têm filhos, que trabalham e que mesmo assim conseguem manter um corpo legal, uma alimentação saudável. Pessoas do seu cotidiano, sabe? Eu conheço uma personal trainer que é mãe, o corpo dela é lindo, né? Enfim, aí outra coisa também. Ah, mas Carlinha, tem mulher que tem filho que é toda bombadinha e tal, isso não é desculpa. Desculpa não é, mas essa pessoa que já tem filho, já é toda bombadinha, antes de ter filho, ela já tinha um histórico de corpo saudável, ela já tinha
uma massa magra muito boa. Essa personal trainer, que é amiga minha, por exemplo, ela antes de ser mãe, ela já era personal trainer, então ela já tinha um corpo, né, uma porcentagem de gordura lá embaixo, então ela só precisou manter. Agora não é como você, que você, sei lá, um exemplo eu, né, que nunca tinha feito musculação na vida, tive filho e com, sei lá, 1 ano já vou estar com o corpo. Não dá, gente, assim, tem que ser conforme a sua realidade mesmo. Então, você que é novinha, tá com metabolismo a 1000, só estuda, tem tempo para se cuidar, tem uma condição financeira, tem uma mesada, sei lá, tudo bem você se inspirar numa atriz global da vida, numa Sabrina Sato da vida, porque você tem tempo, tem... Tudo bem, mas assim, vamos... Porque isso, eu tô falando isso porque isso pode dar depressão, é sério. Às vezes a pessoa fica... Uma pessoa assim que não tem nada a ver, trabalha o dia todo, não tem tempo de comer direito, não tem tempo de ir pra academia, aí fica se inspirando numa Juju Paniquete. Cara, você vai sofrer muito, já vou te dizendo. Você vai sofrer bastante. Então vamos procurar se inspirar em pessoas reais, certo? Em coisas possíveis. Nunca desistir, é claro, mas se inspirar em pessoas reais, em coisas mais palpáveis, certo? Assim, coisas que você pode alcançar. Só pra finalizar, porque já tá com 16 minutos aqui de vídeo, uma coisa importante assim que eu quero dizer pra vocês. Podem perguntar pra mim, certo? Que eu vou responder com a maior boa vontade do mundo. Agora, assim, não fiquem chateados se vocês me perguntarem uma coisa e eu respondo a verdade. A verdade às vezes dói. Eu não gosto de enganar ninguém, certo? Então, se você me perguntar uma coisa, prepare-se para ouvir a verdade. Eu não gosto, sério, eu não gosto de enganar ninguém para deixar a pessoa feliz, certo? Então, podem perguntar e tudo que eu vou responder com o maior carinho. Outra pergunta, só para finalizar também, que recebo muito, se foi difícil, se está sendo difícil. Gente, não está sendo. Depois que você descobre como o seu corpo funciona, você aprende a ler o seu corpo, fica tão fácil. Hoje eu sei exatamente o que fazer. Se eu quero perder 1 quilo na balança, eu sei exatamente o que eu vou fazer, sem perder músculo, sabe? Assim, eu aprendi a ler meu corpo de uma maneira, isso tudo por conta da alimentação, fazendo tudo direitinho, conforme profissionais formados me instruíram a fazer, certo? Então, não é difícil, não, eu juro pra você que não é difícil, é muito fácil e é muito prazeroso. Se dá assim um up na autoestima da gente que vocês não têm noção, certo? Então, deixa eu finalizar, que eu já falei demais, tô quase sem voz. Mandem as perguntas e respostas que eu vou responder com o maior carinho e até o próximo vídeo.